Gravando. Eita. Quando grava ele... Agora eu vou enquadrar aqui de novo. Se você já vem me acompanhando, eu acho que você já está cansado de ter visto eu falando de diversos fatores em que eu indico a utilização do bloco de concreto celular na sua construção. Mas mesmo assim, reforçar nunca é demais, né? Então nesse vídeo eu vou te falar sobre 6 motivos que vão te ajudar a decidir pela utilização do bloco de concreto celular ou não. E aí, o que é que você acha? Será que é mais vantagem utilizar os blocos de concreto celular ou utilizar outro tipo de tijolo ou de bloco? Quer saber sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tentar te ajudar com essa dúvida. Então beleza, eu já mostrei aqui várias vezes em diversos vídeos no canal que o nosso bloco de concreto celular é muito mais eficiente do que qualquer outro tipo de alvenaria que existe hoje no mercado. Mas mesmo assim, ainda existe muita gente que ainda tem dúvidas se realmente é interessante utilizar esse método construtivo na sua construção. Então vamos lá, sem enrolação, eu vou te falar sobre os 6 motivos que vão te influenciar a utilizar os nossos blocos de concreto celular na sua obra. E o primeiro grande motivo é que ele é muito mais rápido do que todos os outros tipos de blocos que existem hoje no mercado. Devido ao grande tamanho dele, o nosso bloco ele tem 1 metro de comprimento por 50 de altura. Com apenas 2 blocos, a gente já consegue fechar 1 metro quadrado de parede em uma velocidade muito rápida. Se eu for fazer esse mesmo metro quadrado com tijolo cerâmico, por exemplo, eu vou precisar assentar no mínimo 25 tijolos. Enquanto com o nosso bloco de 1 metro de comprimento, com apenas 2 blocos, a gente já faz 1 metro quadrado de parede. E toda essa velocidade favorece uma maior velocidade na construção da estrutura como um todo. Até 5 vezes mais rápido a gente consegue construir estruturas em comparação com o método tradicional. Então, se você está procurando velocidade aí na sua obra, o nosso bloco de concreto celular com certeza é o mais indicado. E o segundo motivo é que construir com o nosso bloco de concreto celular é muito mais barato em comparação com todos os demais blocos que existem no mercado. E quando eu chego nesse ponto da economia, é a coisa que me deixa mais entusiasmado com esse método construtivo. E aí tem muitos clientes que me procuram questionando sobre o custo do bloco ser mais caro do que em comparação com um tijolo cerâmico, por exemplo. Realmente, quando você compara o custo de material, vamos botar só os blocos, o custo do bloco de concreto celular para 1 metro quadrado, em comparação com os 25 tijolos cerâmicos, mais o desperdício, coloca aí 28 ou 29 tijolos, o custo que você tem só com os tijolos é mais barato em comparação com o nosso bloco de concreto celular. Porém, a economia que a gente tem utilizando o bloco de concreto celular é muito maior em comparação com os tijolos cerâmicos. Porque para colocar apenas 2 blocos, a gente faz uma única junta de assentamento para colar esses 2 blocos, enquanto para você assentar 25 tijolos, você tem que fazer 25 juntas na vertical e mais 25 na horizontal. Então a gente gasta muito mais argamassa trabalhando com os tijolinhos pequenos em comparação com os nossos blocos maiores. E além disso, você economiza na estrutura, você economiza no aço, você economiza no consumo de madeiras. E quando a gente soma tudo isso, o nosso método construtivo gera em média 30% de economia em comparação com o método tradicional. Em alguns casos, eu já consegui até mais de 50% de economia. E claro que depende muito do projeto e do tipo de estrutura que a gente vai executar. Se a estrutura for direcionada para o embutimento das instalações dos nossos blocos, a gente consegue muito mais economia. E o terceiro motivo é que o nosso bloco é muito mais leve do que qualquer outro tipo de bloco tradicional. Quando você compara com os tijolos cerâmicos, a nossa parede fica até 46% mais leve em comparação com uma parede feita com tijolos cerâmicos. E quando você compara com um bloco de cimento que é muito mais pesado, meu Deus do céu, o nosso bloco é muito mais leve do que uma parede feita com um bloco de cimento tradicional. E aí, qual a grande vantagem de você construir estruturas mais leves? Você economiza desde a fundação até toda a estrutura que você vai construir. Você vai gastar menos aço e vai gastar menos concreto armado para construir a sua obra. Mais economia para o seu bolso e menos gasto e desperdício você vai ter na sua construção. E o quarto motivo é um motivo duplo, na verdade deveria ser o quarto e o quinto, mas eu vou tratar como apenas um motivo para a gente não esnobar demais, né?
E esse motivo é que o nosso bloco é ótimo isolante térmico e acústico, ou seja, você agrega muito mais qualidade à sua construção. Construindo com os nossos blocos de concreto celular, você vai ter ambientes muito mais frescos e arejados. Você vai economizar muito mais na refrigeração do ambiente se você está usando ar-condicionado. E em contrapartida, você vai economizar muito mais no aquecimento do ambiente se você está usando aquecedor, porque ele isola a temperatura externa da interna. Então você consegue ambientes muito mais frescos e agradáveis construindo com os nossos blocos de concreto celular. Isso tudo sem contar o isolamento acústico, que você vai ser muito menos incomodado por um vizinho que gosta de fazer barulho, de colocar som alto ou de fazer algum tipo de festa de madrugada. Em comparação com tijolos tradicionais ou blocos de cimento, os nossos blocos de concreto celular são muito melhores, muito mais eficientes para isolamento térmico e isolamento acústico. Então, a sua casa agradece. E o quinto motivo é que você vai ter muito menos desperdício utilizando o nosso método construtivo. Eu não sei se você já viu o assentamento de uma parede com tijolos cerâmicos, mas existe muita quebra e muitos blocos são desperdiçados durante o fechamento dessas paredes. É muito comum você ver quebra-quebra de tijolo, recorte, reduzir o tamanho para ele fazer os fechamentos, fazer os arremates na alvenaria. E todos esses tijolos que quebram vão para o lixo, não tem como aproveitar novamente. E com os nossos blocos de concreto celular, eventualmente, se você precisar cortar algum pedaço, dificilmente esse pedaço não vai ser aproveitado em outro local da parede. Principalmente se o seu projeto for modulado para o tamanho que a gente tem de blocos. Hoje a gente tem blocos com 1 metro de comprimento, com 50 centímetros de comprimento e também tem blocos com 20 centímetros de altura. Isso tudo para facilitar cada vez mais a modulação do projeto de arquitetura de acordo com as medidas dos nossos blocos. Então, se você tem um projeto com as dimensões exatas, onde você consegue encaixar blocos inteiros nas paredes, provavelmente você não vai ter desperdício nenhum, seu desperdício vai ser zero. E se você não tem um projeto modulado e precisa fazer alguns pequenos recortes, esses pedaços que sobram, você vai conseguir aproveitar em outros locais das paredes para fazer pequenos arremates ou fazer alguns fechamentos. Resumindo, com os blocos de concreto celular, seu desperdício é quase zero. Talvez até zero, dependendo do projeto que você vai ter. E o sexto e último motivo para você utilizar os blocos de concreto celular aí na sua construção é que utilizando esse método construtivo, você tem muito maior previsibilidade de como vai ocorrer a sua construção. É muito mais fácil você calcular a quantidade de blocos exata que você vai precisar para fazer a sua construção. Você vai ter camadas menos espessas de revestimento, porque você vai construir paredes mais planas e alinhadas, então dificilmente você vai ter problemas durante a fase de revestimento dessas paredes. O prazo para a execução das estruturas também é muito mais previsível, porque você sabe exatamente quanto tempo vai passar para executar uma determinada parede, um determinado tipo de estrutura. Somando tudo isso e também tudo que eu disse até aqui, é muito mais fácil você prever o futuro do seu projeto utilizando os nossos blocos de concreto celular. E assim, você vai conseguir um orçamento mais preciso, vai conseguir uma definição de prazo mais preciso e dificilmente você vai ter dificuldades durante o andamento da sua obra. Beleza? Então esses são os principais motivos para você construir utilizando o nosso bloco de concreto celular. E se você não sabe onde conseguir esse tipo de material, manda um e-mail para mim com o CEP de onde será a sua construção, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a identificar qual é o produtor mais próximo aí da sua região. Se gostou da informação, não esquece de deixar um legal, porque isso me ajuda demais com a divulgação do meu trabalho. E se ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo, para você não perder os próximos vídeos que eu vou postar. E olha lá, hein? Vem muita coisa boa por aí. É bom você se inscrever logo, para você não acabar perdendo e depois se arrepender. E por hoje é só. Me chamo Thiago Melo. Te vejo no próximo vídeo.